Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando, pessoal do Periscope, pessoal do Facebook Live. Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Bom, conforme prometido, a nossa live de hoje vai ser sobre o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Nós já falamos nas lives anteriores sobre o Imposto de Importação, que é o II, o Imposto de Exportação, que é o IE, e o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E hoje a gente vai falar, conforme prometido, um pouquinho sobre o ITR. Sejam todos bem-vindos, vamos entrando, Olha a galera toda participando, vamos compartilhar a live. Tem gente de todo lugar. Galera, é o seguinte, eu estou neste celular pelo Facebook Live, no outro celular pelo Periscope, então eu vou ter que dividir um pouquinho os olhares, tudo bem? E hoje a gente vai fazer uma live um pouco mais curta, não vai ser tão demorada, mas é um imposto simples também. Acredito que eu vou conseguir abordar todos os temas principais, as características principais desse imposto, ok? Então, vamos lá, eu vou pedir para vocês diminuírem um pouco as mensagens para evitar que trave, a internet está boa, a transmissão está legal, tá? Vamos lá. Então, o Imposto Territorial Rural, ele é um imposto de competência da União. É a União que é responsável por instituir este imposto. Ou seja, é um imposto federal. O produto da arrecadação do ITR, ele vai ser dividido. 50% vai ficar para a União e 50% fica para o município onde esse imóvel está localizado. Porém, uma emenda constitucional, que é a 42 de 2003, ela permitiu que fosse criado um convênio entre o município e a União. Então, se o município quiser, ele vai criar esse convênio, ele vai celebrar esse convênio com a União e ele vai ficar responsável por fiscalizar e cobrar o ITR. Então, o município vai fazer jus a 100% do produto arrecadado da cobrança deste imposto, certo? Bom, e qual é o fato gerador para este imposto? O fato gerador para o ITR é a propriedade, é o domínio útil ou a posse de um imóvel. O CTN, ele trouxe que o imóvel teria que estar localizado na zona rural do município, ou seja, fora da zona urbana. Porém, houve-se algumas outras discussões e nós temos hoje como critério para ser considerado o imóvel rural, que é o perfil do imóvel para cobrança do ITR, os requisitos, que ele tem que ser explorado, fins econômicos com uma atividade agrária, plantio, pecuária, extrativismo, agroindústria, e cadastrado como imóvel rural, que é o reconhecimento público. Então, a gente nota que, na verdade, o que vai caracterizar o imóvel como imóvel rural é a destinação do bem. E isso está previsto no Decreto-Lei número 75 de 66, no artigo 15. E é o que tem validade hoje, ele sobrepõe ao CTN. Então, hoje, prestem muita atenção. O imóvel rural pode estar localizado na zona urbana? Pode. Se ele for imóvel rural, atender aqueles dois requisitos, ele vai ser tributado com o ITR e não com o IPTU. O IPTU, ele é o imóvel predial territorial urbano. O ITR é o imóvel territorial rural. E aí, como que a gente vai diferenciar essa questão de zona urbana ou zona rural também? Para saber em relação à localização do bem. Por quê? Se ele estiver localizado na zona rural, independente do tipo do imóvel, ele é tributado com o ITR. Se ele estiver localizado na zona urbana, aí ele pode ser, se for um imóvel rural, ITR, se for um imóvel urbano, IPTU. Então, o município, ele vai fazer a lei de zoneamento, distinguindo a parte da cidade em que a população será regida como urbana e aquela que será regida pela política rural. E há critérios que tem que ser observado. Não é simplesmente o município falar aqui é a área urbana, aqui é a área rural. Mas isso não vem ao caso da nossa live de hoje.
a gente vai voltar e falar um pouquinho mais específico do ITR. Bom, o ITR, ele vai incidir pelo valor da terra nua. Então, não importa se tem construção naquela terra, o que importa é o valor da terra nua. As ascensões não vão entrar na base de cálculo do ITR, apenas o valor da terra nua. No caso do ITR, a alíquota ela pode ser progressiva com caráter sanção, ou seja, ela vai ser progressiva para aplicar uma sanção para aquela pessoa que está mantendo esse imóvel improdutivo. Então, ela busca desincentivar a manutenção de imóveis improdutivos. E daí a gente tem que tomar cuidado, que função social é diferente de produtividade. Um imóvel, ele pode ser produtivo sem cumprir a sua função social. O que vai dizer se uma propriedade é produtiva ou não é o aproveitamento racional e adequado e o certificado, o grau de eficiência atingido e é qualificado através da tabela do INCRA. E a imunidade e a isenção. Bom, a imunidade vem prevista pela Constituição Federal e a isenção está prevista no Decreto 4.382 de 2002. Como que a gente vai distinguir essas duas questões? Então, primeiro, a imunidade está prevista na Constituição Federal. O que a Constituição Federal fala? Se a pessoa tiver uma única terra e esta terra for de pequena gleba, é imunidade. Não vai incidir o ITR. No caso da isenção, ela é uma dispensa do cumprimento da obrigação principal e a pessoa pode ter mais de uma terra, desde que a soma dessas duas terras, a extensão, o tamanho, né, a quantidade, não ultrapasse o tamanho da pequena gleba. E essa pequena gleba, qual que é o tamanho dela? Bom, ela varia de acordo com a região do país. Por exemplo, em qualquer lugar do país, 30 hectares é considerado pequena gleba. Então, independente de onde estiver, caiu na sua prova. 30 hectares é pequena gleba. Agora, se tiver localizada no Polígono das Secas e Amazônia Direita, que é a Amazônia Oriental, 50 hectares é considerado pequena gleba. Se tiver localizado na área do Pantanal, Amazônia da Esquerda, que é a Amazônia Ocidental, até 100 hectares será considerado pequena gleba. Então, a gente tem até eu vou dar um exemplinho para vocês. Por exemplo, o João, ele tem o imóvel 1 de 10 hectares e o imóvel 2 de 10 hectares. E a Maria tem apenas um único imóvel de 25 hectares. Esse imóvel da Maria é pequena gleba, não é? Independente de onde ele esteja localizado. A Maria vai ter imunidade? Vai, a Maria é imune. E o João, ele vai ter imunidade? Não, o João não tem imunidade. Poxa, mas se o João juntar os dois terrenos dele, os dois imóveis dele, ainda é menor do que o da Maria, não é verdade? E aí? Então, o João vai ser beneficiado pela isenção e não pela imunidade, certo? Bom, dando continuidade à nossa live de hoje, eu queria saber se alguém tem alguma perguntinha, se ficou alguma dúvida, que a gente possa sanar. E uma coisa legal que a gente pode falar é sobre o domicílio fiscal. Ou seja, o imóvel, qual que é o município, caso o imóvel esteja localizado em um município distinto. Porque às vezes tem isso, né? É uma fazenda, um sítio, uma chácara, ele pode estar localizado em municípios diferentes. Aí, o que eles vão fazer? A gente vai ter que olhar onde está a sede deste município. A sede do município, do imóvel, está localizado no município A. Então, é este município que vai ser localizado, vai ser destinado à porção de ITR devida. Se não houver sede do município, do imóvel, este imóvel não tem uma sede. Então, a gente vê a maior parcela, né? Tipo, onde está localizada a maior parcela do imóvel, conforme preconiza o artigo 7º do decreto. Que bom que gostaram, espero ter sanado todas as dúvidas.
Algo mais? Isso é a destinação do imóvel, mesmo estando localizado na cidade, na área considerada área urbana. Não tem problema, vai depender da destinação do imóvel. Ele tem que ser um imóvel considerado rural. Se ele obedecer aqueles 2 critérios e for considerado imóvel rural, ele é tributado pelo ITR. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã vai ter live de novo. Vamos falar de mais um imposto. Eu ainda vou olhar qual foi a sequência que eu separei para vocês. E a gente vai continuar no estudo dos nossos impostos, ok? Um beijo grande para todo mundo. Muito obrigada pela participação. Podem chamar os seguidores, compartilhar o vídeo. Galera, é isso aí. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até amanhã.